Seja bem-vindos ao Luta News, prepare-se porque hoje o papo vai ser quente e recheado de histórias que você não vai querer perder. No vídeo de hoje vamos falar sobre as revelações e bastidores que estão agitando o mundo do MMA. Alex Poatan revela seu palpite para o confronto de gigantes entre Jon Jones e Tom Aspinall no UFC, e você vai se surpreender com o que ele tem a dizer sobre essa luta épica. Ex-rival de Jon Jones, Anthony Smith, revela um segredo revelador. O veterano pediu para levar um soco no rosto durante a luta no UFC 310. O que será que estava acontecendo por trás dessa decisão inesperada? E você sabia quanto Alexandre Pantoja recebeu de salário pela sua defesa de cinturão no UFC 310? A cifra vai te deixar de boca aberta. E muito mais, aperte o play, se inscreva no canal e venha com a gente explorar os bastidores do UFC como você nunca viu antes. Vamos nessa! Alex Poatan, o atual campeão dos meio pesados, é um mestre em surpreender dentro e fora do octógono. Desta vez, ele trocou os golpes pelas palavras e revelou seu palpite sobre um dos duelos mais aguardados pelos fãs de MMA, Jon Jones contra Tom Aspinall, em uma possível unificação dos cinturões dos pesos pesados. Durante uma entrevista para a TNT Sports concedida nos bastidores do UFC 310, Alex, sempre estratégico e direto, compartilhou sua visão sobre quem sairia vitorioso desse embate de gigantes. A experiência é um trunfo que não se pode ignorar, refletiu o brasileiro. Ele destacou que, embora Aspinall tenha impressionado o mundo com sua ascensão meteórica, o veterano Jon Jones carrega anos de batalhas, conquistas e superação. Dizem que Aspinall isso, Aspinall aquilo, mas no final se trata de experiência. Jon Jones é um cara veterano, já passou por muita coisa, então acho que ele vence, declarou Poatan, deixando claro que, na sua visão, a maturidade e o histórico de Jones podem ser decisivos. Mesmo com os holofotes apontados para uma possível subida aos pesos pesados, Poatan mostra que seu foco está em consolidar seu reinado nos meio pesados. Mas, é claro, a perspectiva de um dia dividir o octógono com lendas como Jones continua pairando no ar, alimentando os sonhos dos fãs. Resta nos esperar para ver como o destino desse confronto épico será traçado e se o nome de Alex Poatan cruzará novamente o caminho de Jon Jones no futuro. Até lá, o mundo das lutas segue atento, aguardando o próximo capítulo dessa saga. Vamos falar de Smith e Hayes agora. No último sábado, no palco eletrizante do UFC 310, uma cena inesperada tomou conta do octógono e emocionou a todos. A luta entre Anthony Smith, o destemido Coração de Leão, e Dominic Reyes pela disputada divisão dos meio pesados transcendeu o combate físico. Era um confronto de almas, marcado pela dor da perda e pela busca por significado em meio ao caos. Anthony Smith, ainda abalado pela morte de seu amigo e treinador Scott Morton, trouxe para o octógono mais do que sua técnica e força. Ele trouxe sua dor crua e seu coração partido. Em um momento que silenciou os espectadores, durante o primeiro round, Smith fez algo impensável. Baixou a guarda e desafiou Reyes. "Me acerte no rosto, quero sentir algo." Dominic Reyes, ao relembrar o ocorrido na coletiva de imprensa, descreveu o momento com um misto de surpresa e empatia. Ele estava lutando por algo além do cinturão. Percebi que Anthony queria algo que não estava em jogo ali. Ele baixou as mãos, olhou para mim e eu sabia que aquilo era mais do que luta para ele. A resposta de Reyes, porém, veio no calor do combate. Mantendo o foco e reconhecendo a fragilidade de seu oponente, ele aproveitou a brecha e desferiu uma sequência implacável. No segundo round, com cotoveladas devastadoras, Reyes selou sua vitória por nocaute técnico. Mas naquele instante a luta foi além do esporte. Foi sobre vulnerabilidade, sobre a humanidade que habita mesmo os mais ferozes guerreiros. Anthony Smith mostrou que às vezes até os mais fortes precisam baixar as mãos e encarar suas emoções de frente. No octógono do UFC 310, não houve apenas um vencedor. Houve uma lição. A luta que travamos dentro de nós é muitas vezes a mais difícil de todas. Você sabe quanto Pantoja recebeu? Alexandre Pantoja, atual campeão peso mosca do UFC, é um verdadeiro exemplo de superação e resiliência. Desde julho de 2023, ele defendeu seu cinturão 3 vezes com maestria, provando ser um dos lutadores mais talentosos da organização. Mas, mesmo no topo de sua categoria, ele ainda enfrenta uma dura realidade. É um dos campeões com os salários mais baixos do Ultimate. Poucos sabem que até recentemente a vida de Pantoja era marcada por dificuldades financeiras. Em 2021, uma semana antes de encarar Brandon Royval, ele ainda trabalhava como motorista e entregador de aplicativos nos Estados Unidos. Um campeão forjado não apenas nos treinos, mas também nos desafios do dia a dia. Foi só em maio de 2023, no UFC 301, quando defendeu o título contra Steve Erceg no Rio de Janeiro, que Pantoja experimentou uma mudança significativa em seus ganhos. Um total de $750 mil, cerca de 4 milhões e 500 mil reais, somando salário base, patrocínios e lucros do pay-per-view. Agora, com sua terceira defesa de cinturão no UFC 310, as cifras subiram ainda mais. Estima-se que ele tenha recebido $2 milhões, aproximadamente 12 milhões de reais. Um número impressionante para muitos, mas que ainda não faz justiça ao talento e à dedicação de um lutador que foi indicado como lutador do ano no Oscar do MMA.
Enquanto outros campeões da organização recebem valores mais altos, Alexandre Pantoja continua sua luta por reconhecimento. Ele não é apenas um campeão no octógono. É um símbolo de perseverança e um lembrete de que às vezes o maior combate acontece fora das arenas, ainda falando em Pantoja. Alexandre Pantoja, o canibal implacável dos pesos mosca, mais uma vez deixou sua marca no UFC 310, enfrentando o ex-campeão peso galo do Rizin, Kai Asakura. O brasileiro mostrou porque é considerado um dos lutadores mais dominantes da atualidade. Em um espetáculo de técnica e precisão, Pantoja finalizou o japonês com um mata-leão no segundo round, consolidando sua posição no topo do mundo do MMA. Mas Pantoja não se contenta com a glória atual. Com o microfone em mãos, lançou um desafio ousado, mirando nada menos que Demetrius Johnson, a lenda viva da divisão, em uma superluta histórica que poderia coroar o verdadeiro GOAT dos pesos mosca. No entanto, a resposta do americano, que há pouco anunciou sua aposentadoria, foi tão sincera quanto definitiva. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, DJ abriu o coração e foi direto. Seu tempo no octógono acabou. Reconhecendo a grandeza de Pantoja, Johnson afirmou que o brasileiro é agora o verdadeiro rei dos moscas e revelou não ter mais a motivação necessária para voltar a competir no mais alto nível. Por que eu sairia da aposentadoria? Minha conta bancária está ótima, tenho 38 anos, 11 defesas de título consecutivas. Estou muito feliz. Não sou mais o melhor peso mosca do mundo. Esse título pertence ao Pantoja agora. Ele é um atleta incrível e é o melhor do mundo na categoria. Meus dias de luta ficaram para trás e não há nada que me motive a provar qualquer coisa. Estou aposentado, feliz e em paz. Demetrius Johnson, com humildade e serenidade, reconheceu que os novos titãs dos moscas estão na American Top Team, citando, além de Pantoja, Adriano Moraes e Kyoji Horiguchi como os melhores da atualidade. Sem ressentimentos ou vaidades, a lenda encerrou sua mensagem com uma lição de desprendimento e autoconhecimento, mostrando que até os maiores guerreiros sabem a hora de pendurar as luvas. Pantoja, agora consolidado como o soberano dos moscas, continua sua jornada em busca da eternidade no esporte, enquanto Johnson segue como um exemplo vivo de legado e sabedoria. A batalha que não aconteceu entre os dois talvez seja mais emblemática do que qualquer luta dentro do octógono. Agora, mais uma bomba no UFC. Nos bastidores do mundo do MMA, uma questão paira no ar como um golpe inesperado. Será que Patrício Pitbull finalmente entrará no octógono mais famoso do planeta? Após meses de insatisfação e frustração com o Bellator e a PFL, o lendário lutador brasileiro expressou o desejo de vestir as luvas do UFC, incendiando a imaginação de seus fãs e reacendendo sonhos que pareciam distantes. O presidente do UFC, Dana White, não deixou a situação passar despercebida. Durante a coletiva de imprensa pós-UFC 310, ele foi direto ao ponto, mas também envolveu a situação em um manto de mistério. Com um sorriso calculado, Dana admitiu estar ciente do interesse de Pitbull, mas negou qualquer negociação em andamento. Contudo, o Cartola aproveitou a oportunidade para lançar farpas afiadas contra a PFL, organização que, após adquirir o Bellator em 2023, deixou vários atletas à deriva em um mar de incertezas. Patrício, visivelmente irritado com a falta de lutas e abandonado no limbo competitivo desde março, não esconde sua frustração. Determinado a sair da sombra, ele já revelou a intenção de negociar sua liberação de contrato, e ele não está sozinho. Outros nomes de peso, como Corey Anderson e Pat Mix, enfrentam dilemas semelhantes, presos em uma fusão que prometia expansão, mas entregou estagnação. Dana, nunca um homem de palavras suaves, disparou contra a gestão da PFL. Eles estão cancelando eventos, deixando lutadores na geladeira. Quando isso começa a acontecer, você sabe que algo está errado. Esses caras têm uma janela curta para brilhar e merecem mais. Veremos muita gente tentando sair desse barco afundando nos próximos meses, declarou. O futuro de Pitbull segue envolto em incertezas, mas uma coisa é clara, o coração dos fãs bate mais forte à espera de uma resposta. Será que Dana abrirá as portas do UFC para o brasileiro? O destino de Patrício parece prestes a virar mais um capítulo épico no livro das artes marciais mistas. Bom, e agora, para finalizar, a derrota de Alexander Volkov no UFC 310 não foi apenas uma frustração pessoal para o russo, mas também um choque para todos os que assistiram à luta com a expectativa de ver justiça na Arena de Las Vegas no último sábado, 7, onde o peso pesado enfrentava Cyril Gane. O combate terminou em uma decisão dividida, resultando na quebra de sua sequência invicta de 4 vitórias. Mas o maior golpe não foi da mão do oponente, foi da decisão dos juízes. O público se manifestou, vaias ecoaram pela arena e a sensação de injustiça pairava no ar. Não foi apenas Volkov que se sentiu desamparado. Muitos na comunidade do MMA também contestaram o veredito, questionando o que parecia uma escolha errada. E, entre os que se levantaram em defesa do russo, estava ninguém menos que Dana White, o presidente do UFC. Em uma atitude que demonstrou empatia e, ao mesmo tempo, coragem, Dana White foi até Volkov após a luta. "Achei que Volkov venceu a luta", afirmou o Cartola, deixando clara sua posição. Mas ele não parou por aí. Sentindo o peso da injustiça, pediu desculpas ao russo. Ele explicou que, após o combate, conversou com o chefe da comissão, que justificou a decisão dizendo que o segundo round foi extremamente equilibrado, com ambos os lutadores abalados. Uma explicação, mas não uma satisfação.
Os dois estavam abalados, mas no fim das contas, quem decide é a comissão, não nós. Não importa o que eu penso, disse Dana, com um ar de frustração. E assim, Volkov se viu envolto por um mar de incertezas, sabendo que, mesmo tendo dado seu melhor, o destino de sua luta havia sido traçado por algo que fugiu de suas mãos e dos olhos de muitos. O UFC 310, que deveria ter sido uma noite de vitórias e glórias, se tornou um lembrete doloroso. No octógono, a justiça nem sempre é uma certeza, mas sim uma luta constante contra os que têm o poder de decidir os rumos do jogo. Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no Luta News. Até mais.